Marcos, capítulo 6. Saiu Jesus dali e foi para a sua terra, e os seus discípulos o seguiam. Ora, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ao ouvi-lo, se maravilharam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que é lhe dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Então Jesus lhe dizia: Um profeta não fica sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes, e na sua própria casa. Então não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. E em seguida percorria as aldeias circunvizinhas, ensinando. E chamou a si os 12, e começou a enviá-lo a 2 e 2, e dava-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, senão apenas um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro no cinto, mas que fossem calçados de sandálias, e que não vestissem 2 túnicas. Dizia-lhes mais: Onde quer que entrardes numa casa, ficai nela até sairdes daquele lugar. E se qualquer lugar não vos receber, nem os homens vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então saíram e pregaram que todos se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. E soube disso o rei Herodes, porque o nome de Deus se tornara célebre, e disse: João Batista ressuscitou dos mortos, e por isto estes poderes milagrosos operam nele. Mas outros diziam: É Elias, e outros ainda o diziam: É profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, dizia: É João, aquele a quem eu mandei degolar. Ele ressuscitou. Porquanto o próprio Herodes mandara prender a João e encerrá-lo maniatado no cálice, por causa da Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque ele se havia casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito ter a mulher de teu irmão. Por isso, Herodias lhe guardava rancor e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e o guardava em segurança, e ao ouvi-lo ficava muito perplexo, contudo de boa mente o escutava. Chegando, porém, um dia oportuno, quando Herodes, no seu aniversário natalício, ofereceu um banquete aos grandes da sua corte, aos principais da Galileia, entrou a filha da mesma Herodes, e dançando agradou e aos convivas. Então o rei disse à jovem: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: Tudo o que me pedires te darei, ainda que seja metade do meu reino. Tendo ela saído, perguntou à sua mãe: Que pedirei? Ela respondeu: A cabeça de João, o Batista. E tornando logo com pressa à presença do rei, pediu: Quero que imediatamente me dê um prato com a cabeça de João o Batista. Ora, entristeceu-se muito o rei, todavia por causa dos seus juramentos e por causa do que estavam à mesa, não lhe quis negar. O rei, pois, enviou logo um soldado da sua guarda com ordem de trazer a cabeça de João. Então ele foi e o degolou no cárcere. E trouxe a cabeça num prato e deu à jovem, e a jovem deu à sua mãe. Quando os seus discípulos ouviram isso, vieram, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. Reuniram-se os apóstolos com Jesus e contataram-lhe tudo o que tinha feito e ensinado. Aos que ele disse: Vinde vós à parte para um lugar deserto e descansai um pouco, porque eram muitos os que viam e iam, e não tinham tempo nem para comer.
Retiraram-se, pois, no barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram partir e os reconheceram, e para lá correram a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começaram a ensinar muitas coisas. Estando a hora já muito adiantada, aproximaram-se dele seus discípulos e disseram: O lugar é deserto, e a hora já está muito adiantada. Despede-os para que vão aos sítios e às aldeias em redor, e compre para si o que comer. Ele, porém, lhes respondeu: Dá-lhe vós de comer. Então eles lhe perguntaram: Havemos de ir comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? Ao que lhes disse: Quantos pães tende? E de ver. E tendo-se informado, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então lhes ordenou que a todos fizessem reclinar-se em grupos sobre a relva verde. E reclinaram-se em grupos de 100 e de 50. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, partindo os pães e os entregavam a seus discípulos para lhes servirem. Também repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e se fartaram. Em seguida recolheram 12 cestos cheios dos pedaços de pães e de peixes. Ora, os que comeram os pães eram 5.000 homens. Logo em seguida obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-a despedido, foi ao monte para orar. Chegada a tardinha, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os fatigados a remar, porque o vento era contrário, pela 4ª vigília da noite foi ter com eles, andando sobre o mar, e queria passar adiante. Eles, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e gritaram, porque todos o viram e se assustaram. Mas ele imediatamente falou com eles e lhes disse: Tende ânimo, sou eu, não temais. E subiu para junto deles no barco, e o vento cessou, e ficaram no seu íntimo grandemente pasmados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E terminada a travessia, chegaram à terra em Genezaré, e ali atracaram. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu a Jesus, e correndo eles por toda aquela região, começaram a levar nos leitos os que se achavam enfermos para onde ouviam dizer que ele estava. Onde quer, pois, que entravam, fosse nas aldeias, nas cidades ou nos campos, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que os deixassem tocar, ao menos a orla do seu manto. E todos os que a tocavam ficavam curados.